Boa noite, eu sou a Daniela Assad, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e eu tenho muito prazer de estar aqui hoje em mais uma live promovida pelo Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês para a gente discutir um tema tão importante, que é como manter os hábitos saudáveis nesse período de pandemia, que é um período que está dando tantos desafios, é um período que traz muitas incertezas, mas que a gente tem que tentar fazer o melhor possível pela nossa saúde. E comigo hoje estão aqui para a gente discutir do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, a doutora Gabriela Rezende, que é médica endocrinologista, e o doutor Tiago Póvoa, que é médico geriatra, e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, nós temos aqui o Wellington Yamaguchi, que é fisioterapeuta e gerente assistencial do Serviço de Reabilitação, e a Ariane Nadolskis, que é nutricionista, gerente de serviços de alimentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão online na nossa página do Facebook e também gostaria de convidar que mandem as perguntas para a gente, que na medida do possível a gente vai estar tentando responder. Então, para a gente começar aqui a nossa discussão, eu queria trazer a discussão sobre obesidade. A gente sabe que a obesidade é um problema praticamente pandêmico ao redor do mundo, né? Cada vez mais as sociedades têm apresentado maiores taxas de obesidade, e eu queria que a Gabriela comentasse para a gente qual que é a relação da obesidade com o COVID, com infecção por Covid-19, como que isso acontece? Boa noite a todos, queria agradecer também o convite. Primeiro, antes, né, da gente entrar nessa relação da obesidade com o Covid, eu queria falar só um pouquinho do conceito de obesidade, né? A obesidade, ela se caracteriza pelo excesso de gordura corporal. Como que a gente pode avaliar se uma pessoa é ou não obesa? A gente costuma fazer um cálculo dividindo o peso da pessoa pela altura ao quadrado, que é chamado de IMC, Índice de Massa Corporal. Existem algumas, né, particularidades com alguns grupos diferentes de pessoas, mas, no geral, o IMC é uma forma boa de avaliar se a pessoa está acima do peso ou não. Então, quando a gente encontra um valor acima de 25, é caracterizado como sobrepeso, entre 25 e 30, e acima de 30 é caracterizado como obesidade. E a gente já considera, hoje em dia, a obesidade uma doença crônica, inflamatória, e o CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, ele já considera um IMC maior que 40, que é uma obesidade grave, como fator de risco para complicações relacionadas à infecção pelo coronavírus, né, a Covid-19. Então, alguns estudos têm mostrado que as pessoas que têm obesidade, elas vão evoluir com formas mais graves, né, elas podem evoluir com formas mais graves da doença, e tem maior risco também de internação, de admissão nas unidades de terapia intensiva, né, que são as UTIs, e isso a gente não sabe muito bem o mecanismo porque isso acontece, mas tem muito a ver com a inflamação. A obesidade, principalmente a obesidade visceral, que é essa gordurinha que a gente às vezes tem acumulado na região abdominal, esse tecido gorduroso, ele produz uma série de substâncias inflamatórias e produz também um excesso de insulina no corpo, e essas substâncias, elas desregulam a imunidade. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo, né, que tem excesso de peso tem uma inflamação exagerada, crônica, quando tem uma infecção, é como se essa inflamação ela não desse conta do recado. Ele tem uma inflamação o tempo todo, mas no tempo de uma infecção, ele não consegue responder de maneira adequada àquela infecção. E, além disso, né, os casos graves de obesidade, principalmente um IMC acima de 40, tem toda uma alteração também na dinâmica respiratória, né? O paciente ele tem mais dificuldade naquela entrada e saída do ar, né? É muito associada também com a síndrome da apneia do sono, que é a hipoxemia, distúrbio de sono, também mais relacionado com esse índice de massa corporal mais alto, e essa própria dinâmica ventilatória também está prejudicada em pacientes com excesso de peso. E uma coisa que a gente não pode esquecer também, que a obesidade ela é muito correlacionada aos outros fatores de risco da doença, pressão alta,
alta, diabetes, então acaba que são doenças concomitantes nesse grupo de pacientes. E um fato que é muito importante relacionado à obesidade, que muito antes de ser um fator de risco para a COVID, para a gente que lida com pacientes com diagnósticos de câncer, pacientes oncológicos, tanto em tratamento quanto os sobreviventes, a gente sabe que a obesidade ela tem um impacto, sim, negativo em desfecho. Aí, Gabriela, eu queria que você comentasse um pouquinho disso para os nossos pacientes. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, né, Dani, porque a obesidade, na verdade, ela é fator de risco para mais de 200 tipos de doença. Então, assim, acho que a gente está discutindo isso agora em tempos de infecção por coronavírus, mas é uma coisa que tem que permanecer depois, né? E é fator de risco para as doenças cardiovasculares, e existe já uma relação causal, já com evidências suficientes para 13 tipos de câncer. Então, no homem, é muito relacionado com câncer de fígado, com câncer intestinal, com câncer de rim. Na mulher também, uma relação muito grande com cânceres hormônio-dependentes, principalmente o câncer de mama, o câncer de endométrio, também o câncer de intestino. Então, são 13 tipos de câncer que já tem uma comprovação assim, de uma relação causal com a obesidade, inclusive em termos de tratamento, de desfecho, né, que aumenta o risco de mortalidade, risco de recorrência. Então, é muito importante a gente estar atento a essa situação para a população geral, para os pacientes também oncológicos, né? Felizmente, os tratamentos da área de oncologia, eles têm avançado muito, né? Os diagnósticos têm sido feitos mais precoce também, e esses pacientes, eles têm sobrevivido e vivido muito tempo depois do tratamento. Então, a gente quer proporcionar uma qualidade de vida para esses pacientes, e é importantíssimo a gente focar nisso, né, nas doenças cardiovasculares, na prevenção de lesões por outros motivos, sequelas do tratamento. Então, cada vez mais a gente foca nessa qualidade de vida após o tratamento do câncer também. Eu acho que isso que a Gabriela comentou é o dia a dia que a gente tenta passar para os nossos pacientes, né? Muitas pacientes, assim, a minha especialidade, né, mama e ginecológico, então eu praticamente atendo apenas mulheres. Eu vejo que muitas têm um ganho de peso durante o tratamento e durante o segmento. A gente tem que sempre incentivar isso, porque isso, infelizmente, leva a um prejuízo, leva a maior chance de recaída da doença. Agora a gente vai passar em algumas questões que também a gente está descobrindo muito isso nos jornais, nos periódicos, né, que é a questão da relação da imunidade com o sono e o metabolismo. Então, qual seria isso, Gabi, para as pessoas tentarem entender? Por que quando a pessoa tem problemas de sono, por que isso impacta na saúde? Sim, na verdade, o sono ele é muito importante, né? Assim, em vários sentidos. Não é à toa que a gente passa quase um terço do dia, né, dormindo. Então, para a maioria das pessoas, os estudos mostram que a necessidade de sono é em torno de 8 horas por noite, né? Até aqueles dormidores curtos que a gente chama, que dormem menos de 5 horas por noite, mas isso se trata de 5% da população, até menos. Então, a maioria das pessoas, elas precisam pelo menos de 7 a 8 horas de sono por dia. E a gente tem todo um ciclo circadiano, que é um ciclo de hormônios. Durante a noite, a gente tem diminuição do nível dos níveis de alguns hormônios, a gente tem diminuição da temperatura corporal, a gente tem também as substâncias inflamatórias também, elas têm um ciclo circadiano. Então, quando a pessoa não dorme, é como se o corpo estivesse o tempo todo em alerta. Então, vai produzir mais substâncias inflamatórias e também ocorre aquela desregulação hormonal. E, Ariane, eu queria que você comentasse agora se, em relação à nossa dieta, nossa alimentação, existe alguma coisa que a gente possa fazer para que não comprometa a nossa imunidade? Boa noite, é um prazer estar com todos vocês e a gente falar de temas tão relevantes neste momento. O que a gente recomenda, na verdade, o que a gente precisa é manter o nosso organismo, que ele receba todos os nutrientes necessários para que ele se mantenha em equilíbrio. Quando a gente consegue manter uma dieta equilibrada, onde a gente tem
oferta de todos os nutrientes e com escolhas saudáveis, onde a gente reduz o consumo de alimentos ultraprocessados e dá preferências aos alimentos in natura, alimentos frescos, então frutas, verduras, legumes, cereais integrais, as proteínas, isso faz com que o nosso organismo receba os nutrientes adequados para que a gente mantenha o nosso sistema imunológico funcionando de uma forma adequada. Então, a alimentação, ela vai afetar diretamente. Então, se a gente tem uma dieta insuficiente em nutrientes, e quando a gente tem a escolha de excesso de alimentos processados, industrializados, onde a gente tem deficiência de alguns nutrientes, a gente pode sim prejudicar o nosso sistema imunológico, ele não está alerta suficiente para combate a qualquer tipo de vírus ou de bactéria que possa chegar. E uma outra coisa em relação a essa questão da dieta e de suplementação, a gente tem visto toda a comunidade, pacientes, serem bombardeados com informações de que tem que usar o soro da vitamina D ou vitamina D em altas doses, tanto para prevenção de infecção ou algo relacionado. Aí eu queria saber a opinião da Ariane sobre isso e da Gabi. Então, vamos lá. A vitamina D tem sido muito comentada neste momento, aí ligada ao coronavírus. A gente teve uma notícia que saiu num jornal italiano dizendo que a maior parte dos pacientes que tinham a doença no seu estágio grave precisaram suplementar vitamina D. Na verdade, o que a gente sabe é que os pacientes eles já tinham deficiência de vitamina D. Os estudos não comprovam que a suplementação de vitamina D pode impedir que você venha a se contaminar com o Covid-19. Porém, a gente tem na nossa população uma grande parte apresenta uma deficiência da vitamina D. Então, o que a gente recomenda? Que a suplementação da vitamina D seja realizada para aqueles pacientes que realmente tenham a deficiência, que esteja comprovado, mas que não saiam fazendo a suplementação sem a indicação. Nós temos o hábito de sair suplementando sem saber a necessidade. Se você tem os seus níveis de vitamina D dentro da normalidade e tem hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, não tem essa recomendação. Faltam estudos que comprovem que suplementar além do recomendado evite uma contaminação. E a gente não pode esquecer da toxicidade. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então, ela tem uma toxicidade, ela não é eliminada como uma vitamina hidrossolúvel que a gente elimina pela urina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando se indica uma suplementação sem evidências científicas comprovadas. Sim, eu também concordo totalmente com a Ariane. A vitamina D, né, ela é uma vitamina que ajuda na absorção do cálcio e na saúde óssea, e o único efeito, né, assim, a indicação de usar a vitamina D é com benefício, né, para a saúde óssea. A gente, hoje em dia, tem vários estudos, né, sobre o papel imunomodulador, anti-inflamatório da vitamina D. Com certeza, ela tem uma ação maior do que o papel dela no metabolismo ósseo, mas não existem evidências ainda que suportem, né, o uso, a suplementação para prevenção de infecção ou para melhora da imunidade. Inclusive, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, nas mídias sociais, muitas associações, muitos profissionais divulgando isso e promovendo o uso da vitamina D como um milagre, um shot da imunidade, alguma coisa que vai ajudar bastante o paciente, sendo que os estudos são observacionais, né? Lembrar que esses pacientes que tinham deficiência de vitamina D eram pacientes idosos, pacientes que usam vários medicamentos, que podem diminuir a vitamina D, que têm doenças crônicas, então pode ser só uma relação, né, de uma associação, não é demonstrada, pode ser só um achado.
e não tem nenhum estudo mostrando que repor a vitamina D nesses pacientes vai ter benefício do ponto de vista de prevenção de infecção, e isso deve ser feito com cautela pelo risco de intoxicação. Ótimo. E quando a gente fala de saúde, né, as organizações mundiais de saúde colocam, né, que os nossos objetivos devem ser manter um peso adequado, ter uma dieta saudável, né, como a Ariane comentou, e fazer atividade física. E nesse sentido, eu queria que o Wellington comentasse quais são as recomendações mundiais para uma prática saudável de exercícios físicos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui também discutindo sobre esses temas, né, muito relevantes nessa época de pandemia, né. E, na verdade, esse momento, na verdade, tem potencializado algumas discussões antigas, né, são novas reflexões para perguntas, né, e reflexões bastante antigas e que a gente deve valorizar nesse momento, né. Então, como a doutora Daniele comentou, os guidelines mundiais nas diferentes especialidades médicas para hábitos saudáveis de vida, eles são consensuais em dizer que nós devemos pensar em controle de peso, né, em uma alimentação saudável e a incorporação da atividade física no nosso dia a dia, né. Então, quando a gente fala em atividade física, é importante a gente conceituar um pouquinho, né. A atividade física, ela consiste em qualquer movimento corporal, né, que aumenta o gasto energético acima do basal, acima do nível do repouso, né. Então nós não estamos falando necessariamente em um exercício com uma finalidade terapêutica, né. E aí nesse sentido nós estamos falando em recomendações mundiais que trazem, um número mágico de 150 minutos por semana de atividade física moderada e regular, né. Então, aí a gente pode, explorar um pouquinho, né, que tipo de atividade física, né, moderada, né. Então, na verdade, a gente está falando de atividade física como caminhar, por exemplo, simples, né, mas um caminhar um pouco mais acelerado, como se você estivesse, atrasado, para que isso realmente atinja uma intensidade moderada, né. A gente deve falar em 150 minutos por semana que podem ser distribuídos ao longo dos 7 dias, né. Então, quando a gente fala em regular, é importante que não tenhamos 2 dias de repouso total, por exemplo, né. Então esses 150 minutos podem ser fracionados, por exemplo, em 5 vezes de 30 minutos ao longo da semana. Como que eu monitoro que essa intensidade é moderada, né? Então eu preciso, executar uma atividade física, né, então nós estamos falando em hábito de incorporação de atividade física, né? Uma atividade física que me permita, por exemplo, falar enquanto eu faço essa atividade. Se eu começo a ter dificuldade para falar, eu já começo a entrar, em uma intensidade de atividade mais, alta, mais intensa, né? Então, acho que isso é importante para a população em geral, poder monitorar o nível da intensidade, né. O conceito muito atual que a gente tem utilizado, dentro do contexto habitual, é a atividade física de vida diária, né. Então, a atividade física de vida diária, ela leva em conta, o tempo, então o tempo é importante para se considerar, para se combater a inatividade física e também a intensidade. Então, os métodos hoje de mensuração disso, como a acelerometria, que é um equipamento que mede isso, leva em consideração o mapeamento do tempo dessa atividade e a intensidade com que essa atividade ela é feita, né. Então, em tempos de pandemia, se isso já era um desafio anteriormente, né, a gente manter 150 minutos de atividade física moderada, no momento de pandemia, a gente tem que pensar em adaptações, né. Então talvez Ótimo. adaptação tem sido a palavra da pandemia, né. A gente tem que pensar em como eu posso incorporar, essa recomendação mundial dentro, do meu distanciamento social, Ótimo. né. E o Wellington, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses aspectos da atividade física para os nossos pacientes que estão fazendo um tratamento oncológico ou para os pacientes que já estão em segmento.
Isso. Na oncologia, em pacientes oncológicos, o que a literatura científica nos traz é sobre a combinação de exercícios, tipos de exercícios que compõem um planejamento terapêutico, né? Então, o componente aeróbio, que, por exemplo, o exemplo que eu dei de caminhar é um exemplo, são atividades rítmicas, né? E que são feitas continuamente. Então, como caminhar, como pedalar, quando tem disponível uma piscina, nadar, né? Então, são atividades com componente aeróbio. Ótimo. Também importante a inclusão do fortalecimento, né? Pelo menos 2 vezes por semana. E aí são exercícios voltados para o ganho de massa muscular, né? Então, aí sim, nós estamos falando em exercícios terapêuticos e é fundamental a supervisão de um profissional, é fundamental a orientação e o monitoramento desse tipo de prática, justamente para evitar alguns efeitos indesejáveis, como lesões, e aí nesses casos, né, é super importante a gente também falar sobre sinais de alerta, né? Então, na presença de dor, na presença de falta de ar muito intensa durante as atividades, é importante interromper, buscar a orientação médica de um profissional, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, se nós estivermos falando de pessoas saudáveis, sem nenhuma doença associada. E nesse nosso momento atual, né, de isolamento, que a gente não tem acesso a academias e os parques estão fechados, como que a gente pode adaptar essa recomendação de manter-nos ativos nesse momento? É interessante essa pergunta, porque como eu comentei, né, antes era um desafio, né, antes da pandemia, porque a gente mesmo assim a gente tinha disponíveis os parques, nós tínhamos disponíveis as academias, né, e agora dentro do distanciamento social a gente precisa adaptar essas atividades. Mas a boa notícia é que nós somos criativos, né? O brasileiro, ele é um povo bastante criativo e consegue adaptar. Então, existem formas de fazer atividade física dentro do domicílio com baixo custo, sem nenhum tipo de estrutura necessariamente. O próprio segmento corporal pode ser utilizado para fazer exercícios ativos, né? Exercícios globais. E aí a gente vai para os princípios da biomecânica e da cinesiologia para a gente poder utilizar alguns exercícios. Nós podemos utilizar pesos, halteres, faixas elásticas, e na ausência desses instrumentos, dessas ferramentas, nós adaptamos. Podemos usar garrafas d'água, sacolas, mochilas, né, caixas, nós podemos adaptar. Podemos utilizar no domicílio alguns equipamentos de baixo custo, né? Então, um step, por exemplo, para poder fazer um exercício mais dinâmico, né? Uma atividade física propriamente dita, mais com componente aeróbio. Existem alguns dispositivos como o stepper, né? Que é aquele equipamento de academia que você faz com os 2 pés apoiados e você consegue fazer uma simulação de uma marcha, né? Inclusive durante o momento que você vai assistir um filme, né? Vai assistir algum programa. Existem adaptações que dependem talvez do teu ambiente, né, do teu ambiente domiciliar. Se você tem escadas, se você tem um pátio, se você tem um jardim, né, então você consegue adaptar de acordo com o teu gosto, porque é importante que você se sinta bem fazendo uma atividade física para o teu ambiente, né, para a sua estrutura ambiental, e adaptando aí desde recursos simples até com equipamentos, né? Hoje a gente tem a realidade virtual, jogos, né, que a gente pode utilizar e que te estimula a fazer uma atividade dinâmica, bicicletas que a gente pode adaptar com rolos, que faz toda a adaptação de uma bicicleta comum, né, não a bicicleta ergométrica, né? E você pode fazer o exercício com a bicicleta para braço, para perna, e até mesmo os cicloergômetros, esteiras, né, para quem consegue fazer uma locação, até mesmo uma aquisição desse equipamento. Certo. E, Wellington, e para as pessoas que são sedentárias, querem começar alguma atividade física, como que elas devem começar para ter segurança e não se machucarem? Eu acho que nesse momento de pandemia, a grande recomendação para as pessoas que não tinham o hábito de fazer uma atividade física estruturada
é seguir as recomendações mundiais de manutenção de uma atividade física, né? Então, não vamos pensar nesse momento para uma pessoa que está iniciando e que talvez sem uma supervisão, né, de um profissional, em condicionamento, em aptidão física, né? Então, eu recomendaria as atividades físicas de moderada intensidade. Né? É importante também destacar o papel de profissionais que podem atuar hoje, em especial no contexto da pandemia, à distância, né? À distância tanto por teleatendimento, então nós temos aí professores de educação física que podem acompanhar aí um treinamento mais específico de pessoas saudáveis e que são sedentárias, mas que querem aumentar o nível de atividade física, mas sobretudo também em doenças pré-existentes, em pacientes com doenças crônicas, a telereabilitação, que também está liberada aí pelos conselhos de fisioterapia, de terapia ocupacional, né, que dá para a gente poder fazer um acompanhamento à distância por telereabilitação também. Perfeito. E, Tiago, agora a gente vai falar sobre os nossos pacientes da melhor idade, os nossos idosos. Queria que você comentasse um pouco o que mudou na rotina dos idosos e quais seriam as adaptações que nós poderíamos sugerir para que minimizasse o impacto na saúde. Boa noite às pessoas que nos assistem. É um prazer participar dessa iniciativa do Hospital Sírio-Libanês, do Centro de Oncologia. O que a gente observa é que mudou muito da nossa rotina, mas uma característica, se a gente for observar de perto, do idoso, ele mudou parcialmente. A gente começou a destacar pontos como o distanciamento social e a proximidade afetiva, mas o idoso em si, ele já tinha uma rotina um pouco mais caseira, né? Ele já tinha uma rotina de hábitos mais fixos, ou pelo menos era isso que a gente buscava para um hábito saudável de rotina. Então, hoje em dia, o que a gente tem buscado, a gente orienta imediatamente, tem orientado, infelizmente, o que vai contra todos os princípios da geriatria. A gente orienta, olha, fique em casa, não visite os seus netos, não receba as pessoas que você gosta, se distancie por um momento aí das suas atividades físicas, da sua rotina de exercício, da sua rotina de cuidados, mas isso deixa angústias, né? deixa muitos lapsos de cuidado com o idoso. O que eles têm feito para adequar essa rotina que já era habitual do dia a dia, mais branda, de estar em casa, ao cuidado em meio a essa pandemia? Acho que a aproximação afetiva, né? O que nos permite uma ferramenta como essa, né? A gente tem visto que familiares têm se comunicado com a pessoa idosa com o maior carinho, tem valorizado o contato, tem valorizado uma ligação, um gesto afetivo que mesmo à distância tem aproximado muitas pessoas. A gente precisa notar, destacar aqui que acho que os idosos são o elo mais fraco dessa corrente. Enquanto a gente cita a obesidade, a gente cita a necessidade de atividade física, a gente cita os doentes com câncer, e vamos dizer que aqui os doentes com câncer e idosos, eles são o elo mais fraco da nossa corrente no momento, uma vez que, além de eles estarem sobre a égide do risco e da angústia de se ter uma doença, o que a gente observou é que essa doença tem causado muita solidão, muita angústia, né? Porque enquanto o doente ele busca em meio a um tratamento oncológico, por exemplo, ele precisa do amparo da família, um amparo do dia a dia das pessoas que ele ama. Uma vez que ele tem que ir a uma sessão de quimioterapia, frequentemente ele não consegue companhia. Eventualmente ele tem uma necessidade de internação por motivos vários, motivos outros que não o Covid. Infelizmente, esse doente ele tem ficado cada vez mais sozinho. Isso é motivo de angústia para todos nós, para os nossos pacientes, para os nossos familiares, para nós em si, né? Então, vamos tentar trazer a aproximação afetiva como um hábito. E talvez seja uma coisa que a gente carregue para depois da pandemia. Não é verdade? Ótimo.
E aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta da plateia, a doutora Brenda Guns está pedindo para que a gente comentasse quais atividades os nossos familiares idosos que não têm problemas ortopédicos, quais atividades que eles podem fazer em casa para evitar a perda de massa muscular durante o isolamento social. Eu vou começar isso aí, eu acho que o Wellington falou muito bem, com propriedade, né? Atividades várias, mas eu queria simplificar, porque são coisas tão simples, o Wellington disse de forma geral, mas o idoso em si é muito importante que a gente não deixe que nesse momento que tende a se prolongar, né? A gente falou em quarentena como 40 dias, mas a gente está percebendo que se prolonga um pouco mais. São atividades simples que o Wellington já citou, dividindo uma rotina de exercícios, como a caminhada, como subir escadas, como exercícios de reabilitação postural e treino de marcha, como sentar e levantar de uma cadeira, como subir e descer de uma escada baixa, como caminhar numa linha reta, testando o equilíbrio, né? Como pegar um sol no seu quintal, no seu terreiro, né? Desde que se isso tenha uma regularidade, acho que para quem está começando, são exercícios brandos, e para quem já tem uma rotina habitual de exercícios, é importante não deixar que, como o Wellington citou, passe mais de 2 dias sem essa rotina. Acho que esses são exercícios básicos que a gente poderia orientar as pessoas idosas. Ótimo. Wellington, surgiram algumas perguntas aqui interessantes, né? Eu acho que isso é porque as mulheres estão com muitas atividades em casa. As atividades de casa, faxina, que já tem um alto gasto calórico, isso pode ser considerado como uma atividade física ou não tem desculpa? Precisa fazer isso e mais alguma coisa? Eu acho que, assim, é uma boa pergunta, porque isso sempre é bem discutido, né? Quando a gente fala em atividade física de moderada intensidade, ela tem que ser uma atividade um pouquinho mais intensa do que o habitual. Eu entendo que algumas rotinas domiciliares, né, algumas atividades domiciliares, às vezes exige bem do indivíduo, né? Então, se é uma atividade que te conduz a um nível de intensidade considerado moderado, né, que te tira do gasto energético basal, né, e passa para um gasto energético acima do basal, a gente pode colocar ali na conta, né, vamos dizer assim, porque, na verdade, é muito interessante o que o Dr. Tiago comentou, porque a atividade física é como se fosse uma prescrição de um medicamento, precisa ter dose e intensidade, né? E aí, quando a gente fala em tempo de atividade, se a gente não tomar, né, essa dose do exercício, eu não vou ter os benefícios, né? Então, dentro desse esquema de atividade física, se eu tenho uma atividade doméstica mais intensa, eu posso entender que se ela durou 10 minutos, eu cumpri 10 minutos dos meus 30 minutos diários que eu preciso completar, né? Só para a gente fazer um paralelo de que forma que a gente pode fazer essa matemática, fora da pandemia, ou para aquelas pessoas que precisam se deslocar hoje, né? Uma dica simples é você, por exemplo, se você utiliza um transporte público, é você descer algumas quadras antes do local para onde você precisa ir e fazer uma caminhada mais acelerada. Se essa caminhada te contabilizar 15 minutos, por exemplo, você só em ir e voltar para o seu domicílio, você cumpriu os 30 minutos de atividade física moderada, né? Então, acho que essa é a primícia, né, do que é o conceito de uma atividade física, né? Eu entendo, por exemplo, que os pais que estão cuidando de crianças, muitas vezes podem ter momentos de atividade física junto dos seus filhos, né? Conduzindo uma atividade lúdica, fazendo um jogo que não é um jogo estático, né? De repente um jogo dinâmico, que envolve o movimento do corpo, então isso vai entrando aí para o tempo de atividade física durante a semana. Ótimo. E voltando um pouquinho sobre aquela discussão que a gente estava falando do sono, surgiu uma pergunta interessante da Simone Silva. O sono induzido através de medicação produz a mesma qualidade para o sistema que o sono que não é induzido por remédios, por exemplo? Gabi? Então,
a privação do sono, né, a pessoa ficar sem dormir totalmente, ou ter um sono descontínuo, ou seja, acordar várias vezes durante a noite e no outro dia, né, acordar cansado, com sono não reparador, eles comparando, né, com o sono induzido, é melhor que o paciente, né, que a pessoa acabe utilizando de medicação quando avaliada por médico e, no caso, tem indicação mesmo, né, não pode sair usando também medicação sem uma orientação médica. O sono, né, o ideal seria que, né, que fosse natural, né, muitas medidas de higiene do sono mesmo já são suficientes para evitar, né, desligar aparelhos de celular, qualquer coisa que tenha luminosidade, computador, isso tudo atrapalha muito o ciclo do sono, evitar dormir assistindo televisão. Então, a maioria das medidas de higiene do sono, né, evitar atividades muito estimulantes próximo ao sono, alimentos também estimulantes, café, alguns tipos de chás. Então, para a maioria das pessoas, a higiene, até um horário, né, estipular um horário para dormir, um horário para acordar também, estabelecer uma rotina, já são suficientes, né? Em casos que, mesmo assim, né, devido a um momento aí de segurança, né, de solidão, de ansiedade da pandemia atualmente, então muitas pessoas estão tendo problemas com o sono realmente, e aí nesse caso, quando a higiene não é suficiente do sono, é importante que a pessoa procure uma ajuda e veja com o médico, né, se tem necessidade de algum medicamento para induzir e ajudar no sono, porque realmente ficar sem dormir ou um sono muito, né, fragmentado também vai gerar alguns tipos de problemas para essa pessoa. Perfeito. E pegando esse gancho, Ariane, surgiu uma pergunta interessante da Beatriz Severini. Tem algum tipo de alimento que possa ajudar na qualidade do sono, se consumido à noite antes de dormir, ou algo na dieta que a gente possa fazer para melhorar a nossa qualidade de sono? Na verdade, a gente recomenda que à noite, ou seja, o jantar ou a ceia, que a refeição seja leve, que a gente evite frituras, gorduras, alimentos industrializados, e tem alguns alimentos que eles favorecem um sono mais adequado. A gente está falando dos alimentos ricos em vitamina B6 e aqueles ricos também em magnésio, que tem um efeito de relaxamento muscular. Então, o que a gente recomenda? Nesses alimentos, a gente tem aí a banana, a gente tem o abacate, a gente tem uma aveia, próprio o chá. Quando a gente tem esses alimentos mais leves, e aí alguém pode me perguntar, mas a banana é pesada. Não, a banana não é um mito falar que a banana é pesada. O que a gente precisa é uma alimentação mais leve e alguns alimentos que podem dar um conforto melhor próximo ao horário de dormir. Então, um chá, para quem gosta de chá, só que evitar os chás que tenham cafeína, então chá preto, chá mate, dá preferência para um chá de erva doce, um chá de cidreira, um chá de melissa, ou mesmo aqueles que gostam de tomar uma xícara de leite quente com um pouquinho de aveia. A aveia também, ela contribui para esse estímulo do sono adequado, então são alguns alimentos que podem favorecer nesse momento, mas o mais importante é você não fazer uma alimentação pesada. A gente não recomenda excesso de carne, excesso de gordura e uma alimentação muito pesada próximo ao horário de você dormir. Ótimo. Wellington, a gente estava comentando um pouco sobre como medir a intensidade, né, do seu esforço. E surgiram duas perguntas aqui na plateia que têm relação com isso. A Lu Montessante perguntou: ela tem feito exercícios em casa diariamente, até mais do que o costume, mas aí novas dores apareceram. É hora dela parar ou dosar? E a Maria Raquel Palheta comentou que trocou o elevador do prédio por escadas. Esse exercício já ajuda a fortalecer o joelho para alguma atividade mais intensa ou ela pode selecionar? Ou seja, o que a pessoa tem que tomar como precaução, né? Quais são os sinais de alertas? Ótimo.
Eu acho que é importante, dentro de uma prática de uma atividade física, você fazer o seu automonitoramento também, né. Então, a primeira pergunta que foi feita, nós estamos, lidando, na verdade, com uma queixa nova, né. Então é uma pessoa que, inicia uma prática, né, ou desenvolve uma atividade física, até, né, no caso, com maior intensidade ou maior frequência e que, de repente, começa a perceber uma queixa aguda, uma queixa nova, né. Então acho que no início, né, quando, percebeu, né, percebe-se que essa atividade está trazendo um quadro álgico, essa atividade ela precisa ser, interrompida e, se persistir, ela precisa ser inclusive investigada para saber se não houve inclusive um tipo de lesão, né. Então, não só dentro do âmbito da dor, mas talvez dentro de outros tipos de sintomas ou sinais, como, por exemplo, falta de ar, também é importante, monitorar se, de repente, a mesma atividade que você realizava rotineiramente, para aquela mesma atividade você, de repente, está tendo maior cansaço, né. Então, é importante que você se automonitore e perceba: "Poxa, eu estou tendo mais cansaço, estou me sentindo mais fadigado". Isso são sinais que apontam uma necessidade de uma orientação, médica, né. E em relação à escada, a escada sim é um belo de um exercício, né, que trabalha de uma forma bastante dinâmica, a depender da velocidade que você realiza, né, você consegue, entrar dentro daquele nível de intensidade moderada, e que trabalha grupos musculares importantes, de membros inferiores e que são fundamentais para o desempenho do dia a dia, né. A questão da escada em termos de alerta é justamente queixas álgicas, principalmente de joelhos, né. Então é uma atividade interessante, é uma atividade que trabalha os grupos musculares, pode inclusive vir a ser, contabilizado dentro daquele tempo de atividade física semanal, mas também requer esse cuidado, com, articulação de joelho principalmente. Ótimo. E, Tiago, a gente comentou um pouco sobre, das dificuldades, né, do paciente idoso nesse momento. Aí eu queria que você desse uma sugestão, porque a gente sabe que tem muitas famílias que têm na sua casa uma estrutura que ela foi interrompida, né? Terapia ocupacional, pacientes que têm fisioterapia em casa e não estão tendo. Então, qual seria uma rotina, uma proposta de rotina para essas pessoas, para que não prejudique tanto assim a saúde? Nós temos realmente os idosos, muitos deles, muitos idosos saudáveis, têm uma rotina de atividade física habitual, como o Wellington citou, mas temos os idosos mais frágeis que têm uma rotina de cuidados mesmo que domiciliares, e essa rotina ela se rompeu, ela perdeu continuidade. O que a gente tem buscado é manter, através dos familiares ou através das pessoas próximas, veja, aqueles idosos frágeis ou mesmo aqueles idosos demenciados, né, que estão cada vez mais fragilizados nesse processo, muitos dos familiares ou os cuidadores, eles aprenderam as atividades, eles absorveram aquelas características feitas pela terapia ocupacional, através de jogos, através de estímulos, de memória, fáceis de fazer no cotidiano, também através da fisioterapia, né, com esses exercícios simples, como uma caminhada, subir escada, e também, mas agora, veja bem, eu tenho visto a característica das pessoas muito angustiadas com a presença do cuidador, com a presença, o cuidador tão necessário no dia a dia para evitar uma sobrecarga de cuidados. Então, a gente precisava esclarecer para a população que a gente tem que minimizar os contatos, mas as coisas que são primordiais, elas devem ser mantidas. A presença de um cuidador, mesmo que formal ou familiar, mas um cuidador formal, ele deve estar presente, ele, se for fundamental, e acredito que sim, um idoso complexo, frágil, ele precisa ter alguém para estimular suas atividades e manter a rotina saudável do dia a dia. Então,
vamos dizer para os familiares que eles devem manter os cuidados recomendados. O cuidador deve usar máscara, ele deve trocar a sua roupa quando ele usa um transporte coletivo, ele deve passar álcool gel nas mãos, ele deve lavar insistentemente as mãos a cada contato. E no contato mais próximo, na presença mais próxima daquela pessoa idosa, ela deve estar sempre usando máscara, como é o recomendado. Mas essa pessoa vai ter que voltar aos seus cuidados de fisioterapia, seus cuidados de terapia ocupacional, de psicologia, de nutrição, os cuidados médicos em algum momento. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas, não se expor, não é isso que a gente traz. É retornar uma mínima rotina de cuidados que torna a vida mais fácil, torna a qualidade de vida mais adequada. Aqueles que não necessitarem disso imediatamente, que não for fundamental, eu acho que eles aprenderam muito. O idoso aprende como fazer na sua rotina de fisioterapia, na sua rotina do dia a dia, da sua academia, e ele pode usar, como o Wellington colocou, a criatividade para replicar isso nas suas casas e tocar um dia a mais a cada dia. Certo. E voltando, Tiago, à questão de isolamento, a necessidade da gente manter, né, todas essas medidas que são tão custosas, a gente tem visto, né, os nossos próprios pacientes trazem, né, da dificuldade de, às vezes, convencer os avós ou as pessoas que já têm os seus hábitos, que já têm, assim, uma vida muito, né, todo certinha, bonitinha, todo dia ela faz isso, segunda vai naquele lugar, terça naquele lugar, quarta, não consegue realmente ficar em casa. Como que a gente consegue, quais medidas a gente poderia fazer para aumentar o comprometimento social dos idosos, né, nesse momento de isolamento? Eu brinco com os meus pacientes que a teimosia é uma doença da terceira idade. Né? Quem aqui não tem uma avó, um tio, uma tia que está dividido em dois grupos extremos? Aquele grupo que está apavorado e que acha que vai morrer. Se ele abrir a porta de casa, vai entrar um vírus e vai entrar pelas suas narinas, e isso tem que ser bem orientado. E aquele outro extremo, aquela pessoa que acha que não, isso é uma bobagem, usar máscara me deixa afobado e eu tenho que ir no mercado. Então, aproximar os laços é importante. O familiar tem que estar próximo, Daniele. Ainda hoje me ligou um familiar dizendo, mas doutor, eu posso ir na casa da minha mãe? Eu posso sentar, mas eu não posso, chorando, dizendo, eu não posso me sentar num banco próximo à casa dela e a gente não pode bater um papo, eu não posso fazer uma caminhada mantendo um distanciamento social. Veja bem, aqui a gente fala para o Brasil inteiro, então, na maior parte do nosso Brasil, nós não estamos em lockdown. Então, trazer aquele idoso para próximo da gente, num lugar que a gente não está em isolamento completamente restrito, assim, ir visitar, né, através de uma janela, mantendo o isolamento é importante. Então, convencê-los, porque muitos das pessoas com quem a gente fala agora, elas saem de casa não apenas por uma questão de teimosia, por uma questão de necessidade. Então, no momento que a gente ampara, a gente abraça, e eu tenho certeza que esses idosos vão ser melhor conscientizados da necessidade de que eles fiquem tranquilos em sua casa e mantenham a calma de que isso tudo vai passar. Ótimo. E vamos mudar um pouquinho agora para várias perguntas, e a Ariane vai nos ajudar. Muitas pessoas estão em home office, com todas as demandas, e não têm tido tempo de cozinhar assim, adequadamente, ou às vezes porque também não estavam acostumadas a fazer isso. Qual seria a melhor alternativa? Boa pergunta. Nesse momento a gente tem que se reinventar. A gente tem duas linhas, né? Aqueles que não têm o hábito de cozinhar e criam, e neste momento acabam prestando mais atenção para a arte de cozinhar e se arriscam e dão excelentes resultados, né? A dica para quem não vai cozinhar ou quem não gosta e não quer começar agora, é que se ele for lançar a mão de
comida pronta, como a gente fala, é que ele não consuma fast food e que ele faça a escolha, uma, de lugares que são idôneos, para que a gente possa ter segurança também na segurança alimentar dessas preparações, e que ele opte por serviços que dê um cardápio caseiro, uma alimentação mais natural, se puder ir para o orgânico. Então, a gente tem hoje um leque de opções muito grande para os deliveries, pensando em alimentação saudável. Não é porque é delivery que é fast food. Então, existem várias opções hoje em várias cidades onde a gente pode, sim, trazer o alimento pronto, a refeição pronta, com qualidade e de uma forma adequada, de uma forma equilibrada. E o que a gente também tem visto, o relato tanto de colegas, ou que a gente vê, é que tem realmente pessoas que estão ganhando muito peso na quarentena, né? Estão realmente engordando, né? 3 quilos, 5 quilos, 7 quilos. E a gente sabe que a comida ela tem um papel de conforto, né? Aquela coisa Sim. de dar um conforto extra. Então, o que a gente pode fazer para ter esse conforto, mas sem ganhar o peso? Há alguma dica para a gente não ganhar peso durante esse isolamento? Ó, é um desafio, né? Quando a gente está em casa, e se a família toda está em casa, a gente, no final da tarde, pensa num lanche, um bolo, algo que acalente, né? A comida, realmente, a comida, ela traz carinho, ela traz prazer, as nossas lembranças, a maior parte são em volta de uma mesa, com a família. Então, uma atividade física, o Wellington já falou bastante, bem adequado. Em relação à alimentação, a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção neste momento que você está em casa. Você, estou em casa e depois que passar dessa fase eu me preocupo. Não, não é bem assim. Dá para a gente manter uma alimentação equilibrada. O ideal é que a gente tem muito um lema que é descasque mais e desembale menos os alimentos. Então, que eu descasco mais frutas, legumes e desembale menos bolos, chocolates, bolachas. Essa é uma frase que ela cai muito bem. Mas algumas dicas para que a gente possa seguir o nosso dia a dia. Se você quer um alimento que te acolha, então eu quero um chocolate, eu quero um brigadeiro, eu quero um bolo, permita-se aos finais de semana, não quer o final de semana que você tenha um dia para isso, mas que você consiga seguir regras de uma alimentação equilibrada e balanceada, sem exageros, nos demais dias, que você associe a prática de atividade física. Então, a gente pede, planeje suas refeições. Quem está em home, não é porque está em casa que não tem rotina, tem rotina. Então, seguir os seus horários, respeitar os horários das refeições, permitir-se, nos intervalos, levantar, comer uma fruta, no meio da tarde, levantar, tomar um cafezinho. Então, manter esta rotina. Quando você planeja suas refeições, outro ponto importante é, antes de você ir às compras, faça uma lista do que você precisa comprar. Planeje as suas compras para que você não traga para casa só alimentos ultraprocessados e as calorias vazias, como a gente fala, ou seja, aquilo que é gostoso, mas tem como a gente comer coisas gostosas que nos conforte sem que sejam ultraprocessados. Você pode fazer uma compota de fruta, você pode assar uma fruta, você pode agregar frutas secas, pode fazer um bolo de farinha integral. Então, você tem receitas saudáveis que pode trazer esse acalento. Então, a dica é você pensar um pouco mais na sua alimentação. A gente falou de quem não quer cozinhar, mas tem as pessoas que estão mudando os seus hábitos e estão prestando atenção no preparo dos alimentos. Então, trazer a família neste momento. Se você tem filhos, junte-os no momento do preparo da refeição, envolva-os, e aí você faz com que eles também passem a ter mais atenção na alimentação.
Aqueles que conseguem cultivar uma mini horta, um vasinho de tempero, envolva isso na sua alimentação, você já está colocando alimentos funcionais, você já está agregando um pouco de qualidade na sua refeição, e não esquecer da hidratação. A gente, quando está em casa, a gente esquece de beber líquidos, beber água, e é muito importante a hidratação em qualquer fase da vida. Nosso organismo pede, em média, 30 ml por quilo por dia. Então, é uma quantidade que a gente precisa ficar alerta, essa hidratação. Surgiu uma outra pergunta aqui muito interessante. Nesse momento, dietas que restringem carboidratos, por exemplo, podem ser prejudiciais nesse período de pandemia, Ariane? As dietas restritivas, nós nutricionistas, nós não recomendamos. A gente precisa ter o equilíbrio de todos os nutrientes. O carboidrato é tido como o vilão. Tudo em excesso faz mal. Então, a gente precisa ter a quantidade de carboidrato adequada, a quantidade de proteínas e a quantidade de gorduras. Gorduras, mas se você acha que tem que comer gordura, a gente também precisa da gordura, mas a gente precisa na quantidade adequada. Quando a gente fala em carboidrato, a gente está falando de comer bolo, comer pizza. Pode comer? Pode, mas não é desse carboidrato que a gente está falando. A gente está falando do carboidrato, então eu vou colocar o cereal integral, vou colocar uma farinha integral, vou trazer o carboidrato de uma forma mais adequada, mais saudável para a alimentação. Mas nós não recomendamos a restrição de nenhum nutriente, a não ser que tenha indicação por outros motivos. Certo. Passando agora para uma outra questão, a gente está muito mais em casa, sem sair, e a gente está vendo que a ingestão de bebidas alcoólicas tem aumentado, né? Isso é um fato, né? E isso tem algum impacto na imunidade ou no desenvolvimento de infecções, Gabi? Então, em relação à bebida alcoólica, acaba acontecendo a mesma coisa em relação à comida, né? Existe essa sensação de recompensa, uma sensação de conforto, né? E diante do quadro geral, assim, né? Tantos problemas com relação à pandemia, com relação à insegurança também econômica, política. Então, as pessoas acabam se permitindo mais, né? Então, com relação ao álcool, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda evitar a utilização de bebida alcoólica nesse momento, né, e quando houver, limitar a quantidade, né, para os homens, cerca de dois drinks, que a gente fala, 2 latas de cerveja por dia, e para a mulher a metade disso. O problema é que as pessoas, né, estão com essa sensação e estão bebendo cada vez mais, né, mais frequente durante a quarentena, justamente procurando essa sensação de conforto. E sem falar no risco que aumenta da dependência, né? Então, com o uso mais frequente, a pessoa vai desenvolvendo até uma tolerância, vai buscando cada vez maior quantidade de álcool, e isso também o uso crônico do álcool, ele também tem impacto na imunidade, né? Etilistas crônicos, a gente sabe que eles têm uma suscetibilidade maior a ter infecções mais graves. O sistema imune também da pessoa, né, que faz uso frequente do álcool também está desregulado. Então, para a pessoa que já tem história de etilismo, que está em tratamento, né, evitar, né, tem acontecido muito esses encontros virtuais, cada amigo na sua casa, né, fazendo uso de bebida alcoólica, e a quantidade acaba extrapolando. Então, evitar, né, a pessoa que tem mais tendência, evitar de ter o álcool em casa, assim como a comida também, evitar de ter muito à disposição esses alimentos muito calóricos, né, esses alimentos de baixa qualidade nutricional, e ter um equilíbrio, que eu acho que é a palavra-chave, a Ariane falou muito bem, né? Então, nada em excesso, né, ou restrição muito importante vai fazer bem nesse momento. Certo. E, Wellington, chegaram 2 perguntas aqui na plateia. Pacientes que estão com suspeita de infecção, ou às vezes já têm um diagnóstico de uma forma leve de COVID, eles podem continuar fazendo atividade física?
Muito boa pergunta. É importante a gente entender que a necessidade desses pacientes fazerem o isolamento social justamente por conta de todas as precauções de contágio, isso é muito importante, né? Essa necessidade não significa necessariamente que esse indivíduo deve deixar de fazer atividades físicas dentro dos limites de tolerância, né? Então, a gente sempre recomenda é sempre imperativo, né, essa autopercepção do esforço, né? Então, exercícios leves circulatórios, né, durante o dia, que ativa a circulação dos membros inferiores, como, por exemplo, ir até a sacada, né, se for um apartamento, e fazer os exercícios de ficar na ponta dos pés e retornar, né? Exercícios de agachamento, né? Exercícios de sentar e levantar da cadeira, porque são exercícios que, na verdade, mantêm pontos chaves para as atividades do dia a dia, né? Então, é importante que essa pessoa não fique necessariamente em repouso, no leito, na cama, né, no sofá. É importante que ela se automonitore, né, mas que ela faça as suas atividades dentro daquilo que ela consegue perceber que está tolerável, né? Então, acho que essa questão é muito importante, né? Então, a associação com exercícios respiratórios, né? Sempre, né? Buscar fazer exercícios respiratórios que aumentem a capacidade pulmonar, associado a alguns movimentos de braços, movimentos de pernas, né? Mas, sobretudo, a movimentação, né? O ganho de mobilidade, não deixar de ter mobilidade dentro do espaço onde você está dentro do isolamento, né? Então, acho que é importante também não ficar com essa restrição, né? Então, é importante destacar isso. E, sobretudo, se são pessoas idosas, se são pessoas de uma idade mais avançada, o cuidado no ambiente com relação a riscos de quedas, né? Acho que é importante, dentro da prática de atividade física, tudo que não se deseja num momento como esse é um evento adverso, uma queda, uma fratura, né? Porque isso requer muitas vezes uma intervenção cirúrgica e é tudo aquilo que não desejamos nesse momento, né? Então, muito cuidado com o ambiente, tapetes, tudo aquilo que possa aumentar o risco de queda durante a prática de atividade física, de exercícios leves, devem ser considerados. Eu diria que no paciente com o diagnóstico de COVID, que segue com sintomas leves em casa, que não foi necessária a internação, eu iria com exercícios de baixa intensidade e, de repente, progredindo para aquele habitual que eu comentei das recomendações mundiais de moderada, né, intensidade, mas com muita monitorização dos seus próprios sintomas e sua autopercepção de esforço. Uma outra pergunta que surgiu que eu achei interessante é: existe alguma comprovação, já através de estudos, que a atividade física diminui a gravidade da infecção pelo COVID? Acho que os primeiros estudos de pós, eu não sei se a pergunta foi pós-infecção, pós-alta, pós-alta. Assim, por exemplo, a pessoa que faz atividade física e adquire COVID, a infecção dela é menos séria do que uma Não. pessoa que não é ativa? Tá. Não, a gente não tem ainda esse tipo de associação estabelecida, de que os hábitos anteriores, eu acho que eu poderia até extrapolar para outros hábitos, não só a questão da prática de atividade física, né? Não existe uma associação direta, uma comprovação científica de que os hábitos anteriores à infecção determinam desfechos melhores ou piores após uma infecção, né? O que tem surgido já evidências, né? Acho que outros países, né, que viveram a pandemia antes do Brasil, tem trazido muito a questão da recuperação pós-evento, né, pós-infecção por Covid-19, ainda dentro de um tratamento intensivo ou dentro de uma unidade hospitalar e, inclusive, em programas de reabilitação pós-alta hospitalar, já temos as primeiras evidências de comprovação de benefícios, né? Então, a gente já tem relatos vindo dos países que tiveram essa experiência com a pandemia antes do Brasil e tem trazido essas evidências. Ótimo. A gente está chegando ao fim.
Teríamos aqui, poderíamos passar umas 2, 3 horas debatendo, são muitos temas que a gente selecionou, mas acaba não tendo como abordar tudo. Mas, para finalizar, eu queria que cada um passasse o que tem feito para manter o seu hábito de vida saudável. Acho que isso até para dar um exemplo para todos. Wellington. Bom, nós poderíamos ter vários profissionais aqui, né, nessa discussão de hoje, né? Porque eu acho que o hábito saudável, ele é mais do que nunca requer, né, uma abordagem interdisciplinar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho feito para cuidar da minha saúde é cuidar da mente, né? Até antes do próprio corpo, né? Então, eu tenho procurado muito selecionar o que eu assisto nos momentos que eu tenho a oportunidade de descansar, né? Porque a gente tem trabalhado muito ultimamente, né? Mas nos momentos que eu tenho a oportunidade de descansar, eu seleciono muito o que eu assisto, que tipo de notícia, em que momento que eu vou me atualizar, quais canais que eu vou utilizar para me atualizar sobre as notícias, né? E para que a minha mente esteja saudável, né? Então, acho que a abordagem dos psicólogos seria um tema bastante importante nessa época de pandemia. Para a atividade física, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem dentro da nossa rotina, né? Então, eu percebi que ligação telefônica em home office é praticamente o dia inteiro. O dia inteiro você não sai do computador ou do telefone. E eu percebi que o tempo todo, quando eu estou no telefone, eu estou caminhando. Então, falar com a pessoa, resolver um problema, uma questão, ou né, uma reunião que você está fazendo por telefone, de repente aproveita esse momento para ficar caminhando. E eu percebi que instintivamente eu tenho feito isso, né? Caminhar nos espaços que eu tenho disponível durante uma conversa telefônica, né? Fazer exercícios abdominais, né? Eu vi que tinha uma pergunta sobre a questão de abdominais, né? No momento que você está assistindo um programa, né? O stepper ou uma bicicleta, né? Então acho que fazer cada minuto conta, né? Dentro da matemática da atividade física, cada minuto conta, né? E para valorizar os aspectos alimentares, é a velha busca de sempre lembrar menos alimentos industrializados, vamos tentar fazer aquilo que a gente já sabe, né? Na verdade, a gente já sabe o que todos os nossos hábitos saudáveis antes da pandemia, né? E a gente está tendo a oportunidade de refletir em todos esses hábitos novamente, né? Ótimo. Ariane? Eu acho que para a gente da área da saúde, nesse momento, é um desafio. Como o Wellington falou, a gente tem uma longa jornada que ela se estende pelo WhatsApp e pela rede toda. Eu acho que, claro, para a alimentação é um foco onde eu procuro fazer o que eu falo, mas a gente também tem que se permitir, né, este momento, como eu falei, do aconchego, e comendo alguma coisa que te dê prazer, ou ficando um pouco mais com a família, dos momentos que você se permite isso. E uma coisa que eu estou tentando não deixar de fazer é me exercitar, porque eu acho que faz uma grande diferença. Meu desafio é subir e descer escadas, já que eu moro num prédio. Isso tem feito eu me movimentar, porque está lá, não tem desculpa para você sair e subir e descer. Mas é um desafio para a gente olhar um pouquinho e ter aquele momento que você precisa recarregar as suas energias para o próximo dia. E não esquecer da família, né? É um momento que está todo mundo junto, todo mundo em home, mas a gente não fica só em home, mas é o momento de você olhar um pouco para a sua família e de você estreitar mais ainda os laços, seja de uma forma virtual, como a gente falou, as reuniões, ou seja, estar próximo dentro de casa. Ótimo. Cozinhar junto é uma boa dica. Ótimo, Gabi. Bom, no meu caso também, né, estou tentando manter uma rotina de atividade física na própria sala de casa mesmo, com umas coisas improvisadas, como o Wellington disse, né, a mochila cheia de livro, garrafa cheia de arroz, feijão,
subir e descer as escadas do prédio também, adaptando, porque a atividade física é uma coisa que pessoalmente me ajuda muito na ansiedade, né, com esse momento, e também na questão do sono também, eu tento estabelecer um horário para dormir, um horário para acordar. E uma outra coisa que a Ariane comentou que eu também tenho tentado fazer, que eu acho que é o momento de distanciamento físico, né, não isolamento social. Então, manter contato com aquelas pessoas que a gente gosta, uma ligação, né, às vezes só um papo ali é uma coisa reconfortante. Então, falar com a família, falar com os amigos mais próximos, né, buscar essa energia. E é um momento de reflexão mesmo, que a gente não pode também se cobrar de fazer tudo muito certo e muito rigoroso, né? Acho que a gente tem que se permitir também e também pensar melhor em várias questões, né, daqui para frente, da maneira que a gente leva ao nosso ritmo de vida. Ótimo. Tiago? Tenho juntado ou tentado buscar juntar algumas coisas próximas do que os colegas disseram. Eu tenho o hábito da corrida, é a minha atividade física preferencial. Inicialmente, eu tinha suspendido esse hábito da minha rotina e isso me fez muito mal. Eu vi que no meu desempenho do dia a dia, no contato com meus pacientes, eu me senti um pouco frustrado, porque eu não fazia a minha parte enquanto exercício, não fazia o que eu disse. Como em Brasília a gente nos permite uma caminhada, uma corrida, e eu faço isso pela madrugada, eu costumo começar o meu dia com essa atividade que já é da minha rotina. A outra coisa que eu tenho buscado é exemplos positivos. Os pacientes me amparam muito. Na verdade, lidar com os idosos nesse momento é curioso. Os pacientes, de forma geral, nos amparam muito. Eles se preocupam com a gente, eles nos abraçam, e os meus, especialmente, são pacientes idosos, e eles têm um pouco mais de maturidade de dizer que isso tudo vai passar, isso é um momento de inflexão aí da humanidade, mas vai passar. E eu tenho aprendido uma coisa que eu ia propor aí, é um pouco de meditação. É uma coisa que eu faço há algum tempo, estimulado uma vez mais pelos meus pacientes. Eu tenho pacientes que têm esse hábito e com os quais eu aprendi que a respiração, a concentração em momentos de dificuldade, a gente, todos nós que estamos lidando com o ambiente hospitalar, que estamos aí de alguma forma na linha de frente no combate ao Covid, a gente precisa se centrar, a gente precisa respirar, a gente precisa se concentrar, e minutos poucos do nosso dia a dia fazem muita diferença no final das contas. Então, juntando a meditação, a atividade física básica, boas escolhas alimentares e o contato próximo das pessoas que a gente ama, né? Nós temos filhos e a gente tem angústia, mas o abraço deles nos fortalece, assim como a proximidade das pessoas que a gente ama, os nossos pais. Um beijo para o meu pai. Certamente que está assistindo a gente. Isso nos fortalece muito. Muito bom. Esse é um tema para mim que eu realmente assim amo, né? Enfim, eu sou diabética tipo 1, uso insulina já há mais de 10 anos. Então, assim que teve essa coisa da pandemia, eu me assustei muito e tentei buscar algo para que me diminuísse o meu risco, né? Por conta de estar no grupo de risco. Então, realmente, eu foquei muito na dieta, que acho assim, todo mundo fala de doce, 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 esse é meu dia a dia. Então, eu foquei muito nisso, de forma que eu faço, acho que 90% do tempo, faço como a Ariane. Final de semana, eu reservo e me dou, permito comer um doce, porque senão a gente não dá, tem que pelo menos em algum momento a gente se permitir. Mas resolvendo esse problema da dieta, tudo fica mais fácil, né? O controle glicêmico melhorou absurdamente e eu estou numa fase ótima do meu diabetes. Só tive nessa fase quando eu estava grávida da minha filha. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz. E outro, mantive os meus hábitos de atividade física. Não sou maratonista como o Thiago, mas também tenho a corrida como a minha atividade física principal. No primeiro mês eu fiquei com muito medo de correr na rua, enfim, não estava me sentindo segura, mas eu consegui alugar uma esteira. Então eu tenho corrido em casa de 3 a 4 vezes por semana
e faço nos outros dias exercícios funcionais. Mas eu acho importante a gente finalizar essa live mostrando que nós também enfrentamos diversos problemas no nosso dia a dia e a gente tenta realmente tirar as melhores lições possíveis e tentar adaptar a nossa rotina, de forma que isso impacte o menos possível e a gente consiga nos tornar a melhor versão possível no momento. Né? Com essa mensagem a gente se despede, a gente finaliza essa live. Eu gostaria de convidar todos para amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, teremos uma outra live, promovida também pelo Hospital Sírio-Libanês, investigações e diagnósticos de novos cânceres frente à pandemia, coordenada pelo Dr. Max Mano. Eu acho que é isso, então, boa noite e todos se cuidem. Um abraço. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.